bem-vindos a mais um Eco Bagagens. Vamos falar hoje sobre arquétipos e a importância dos símbolos na sociedade. Começamos o nosso programa entendendo a linguagem do tarô, tão tradicional, mas ainda muito mal compreendida. A importância do tarô, ela também está fundamentada em toda uma construção de símbolos, arquétipos, que falam, na verdade, sobre a natureza humana, o oculto, mas também o inconsciente coletivo de modo geral. Como que o tarô surgiu na sua vida? O tarô surgiu na minha vida no momento onde eu estava procurando ferramentas para poder me ajudar em algumas questões pessoais minhas, que eu estava precisando ter uma ferramenta de autoconhecimento, de alívio emocional, porque o tarô ele te dá um alívio emocional, certo? Porque esses arquétipos, essas simbologias que estão conectados com o seu inconsciente, são questões que nós carregamos de memórias da nossa vida, de questões que a gente não consegue, muitas vezes a gente não tem a consciência, a clareza de que aquilo está presente e muitas vezes essas questões elas nos impedem de realizarmos coisas nas nossas vidas. Em questão, por exemplo, vou dar um exemplo, prosperidade, por exemplo. Muitas pessoas não conseguem prosperar, por quê? Porque tem travas, né? As travas podem ser algumas crenças, pode ser, por exemplo, também questões relacionadas com pai, com mãe, com ancestralidade. Então, as cartas em si, tanto o tarô quanto o baralho cigano, ele traz esse esclarecimento para a pessoa. Esses símbolos, eles conseguem fazer uma conexão da pessoa com o problema real que ela tem? Com certeza, porque assim, a gente costuma dizer o seguinte, nós que trabalhamos com cartas, que somos médiums, porque para trabalhar com carta, não necessariamente precisa ser um médium, mas geralmente são médiums que trabalham. Então, quando a gente tira a carta nunca vai mentir para o consulente. Nunca. É o que você está passando naquele momento na tua vida e é aquilo que você precisa olhar e muitas vezes você está correndo daquilo, você está fugindo e não quer olhar aquela situação. Agora, o médium, se ele não saber interpretar as cartas, pode ter um erro aí. Entendeu? Uhum. Mas as cartas elas são muito claras, são muito objetivas na situação presente e real do consulente. Muitas pessoas acreditam ou têm a ideia que o tarô ele serve só como um método de prever o futuro ou prever algumas situações. Na verdade, não é só para isso. De jeito nenhum. Se fosse só isso, seria muito superficial. Muito superficial. O tarô é muito mais que isso, as cartas são muito mais que isso. Elas revelam o que está no seu interior, as suas dificuldades, o que você realmente está precisando lidar naquele momento para você poder prosseguir com a tua vida, mas num outro contexto muito maior, um contexto de crescimento pessoal, um contexto de evolução, de amadurecimento. As cartas trazem isso. Qual a avaliação que você faz dos símbolos inseridos em cada carta? Como que você vê a importância deles? Os símbolos são extremamente importantes, porque cada símbolo ele revela o que você está vibrando nesse momento, a energia que você está vibrando, né? Então, por exemplo, a carta tem uma carta bem interessante. Quando a carta da casa sai, geralmente a pessoa ela está procurando o quê? Ela está procurando estabilidade, ela está procurando não só estabilidade financeira, familiar, mas ela também está procurando se estabilizar. Ela está procurando um ponto de segurança interno dentro dela. Eu vou trabalhar com as cartas ciganas, o baralho cigano. Essa carta é a carta do coração. E essa carta fala muito sobre o arquétipo do amor. O amor por si mesmo,
um resgate de si mesmo, o amor próprio, né? De você se amar, de você saber quem você é, de você entrar nessa conexão mais profunda consigo mesmo, porque o que eu posso dizer, minha gente, é que os grandes problemas hoje da humanidade estão relacionados ao coração, porque nós estamos vivendo uma esfera, uma época onde as pessoas estão muito desconectadas de si mesmo. Então, mas essa carta fala muito sobre isso, sobre as conexões, principalmente a conexão com você, essa profundidade, que muitas vezes a gente reluta em relação a ela, e aí é onde a gente acaba tendo muitas somatizações, doenças relacionadas ao cardíaco, infarto, está muito relacionada a essa carta aqui, ó, a carta do coração. Vamos lá, vou tirar mais uma carta. Essa carta é bem interessante, a carta da árvore. Essa carta fala da nossa origem, fala da nossa ancestralidade, de pai, né? Fala de mãe, fala dos nossos avós, fala da nossa vida passada, dos nossos antepassados, né? Então, geralmente quando sai essa carta no jogo, é quando a gente está precisando ter um resgate de si mesmo, mas nessa profundidade. Olhar para os nossos ancestrais, olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, porque muitas vezes a gente guarda mágoas, né? guarda muito ressentimento de pai, de mãe. Como que a gente vai para a vida com merecimento, com pertencimento, se eu não reverencio, se eu não aceito meu pai e minha mãe por completo? Porque pai e mãe é igual a gente, tem fraquezas como nós, tem medo, certo? Fracassa. Então a gente não tem que exigir um posicionamento de perfeição dos nossos pais, porque nossos pais são falhos. Então quando a gente entende isso, a gente vai para a vida com leveza e a gente vai para merecer o que a vida está nos dando de melhor. Outra linguagem fundamental no conhecimento dos símbolos são as runas. Elas fizeram parte da constituição dos países nórdicos e têm ainda muito a ensinar nos tempos atuais. Olá, meu nome é Lígia Siqueira e vamos falar sobre um oráculo conhecido com o nome de runas, também chamado de oráculo viking. A palavra runas vem do antigo nórdico e anglo-saxônico e significa run, que quer dizer mistério ou segredo. E aí nós ficamos pensando, né, o que as pessoas, quando passavam pelas estradas, naquela época bem antiga, e viam as runas esculpidas em pedra, e pensavam, o que será que está escrito aí? Qual será a mensagem? E aí veio então essa possibilidade desse oráculo ter esse significado aí de mistério ou segredo. Mas as origens históricas desse oráculo também são um mistério, né? Alguns falam que as runas vieram do alfabeto latino, outras do alfabeto grego, e ainda os que falam que vieram do alfabeto etrusco. O povo etrusco viveu na época da antiguidade no norte da Itália. Mas a teoria mais aceita é que esses caracteres vieram da época do Neolítico, pois foram encontradas gravuras rupestres que receberam o nome de caracteres de Hall-Stinger, que são muito similares aos caracteres desse alfabeto único, né, que chamamos de oráculo, que são as runas. As runas também elas têm uma origem primordial, pois muitos acreditam que são códigos cósmicos que foram transmitidos ao povo que morava na ilha de Thule e também na Hiperbórea, né? E esses caracteres foram transmitidos para gerações futuras,
né, desses povos, chegando até os nossos dias. Uma outra origem atribuída às runas é a origem mitológica, né? Então o deus Odin, ele fez um sacrifício, ficou dependurado de cabeça para baixo na árvore do mundo chamada de Yggdrasil, e após 9 dias e 9 noites, ele teve a revelação das runas, que propiciou a ele conhecer o futuro. E essa história mitológica também chegou até nós. E vamos falar agora da quantidade de runas. Qual é, na verdade, a quantidade de runas ou a quantidade de caracteres do alfabeto rúnico? Em princípio eram 24 runas, e aqui se acrescentava uma runa branca para fazer a divinação. Depois essas runas foram de 24 para 34 caracteres, conforme foi se ampliando a cultura viking aí pela Europa, né? Oriente Médio, Norte da África, Grã-Bretanha. Então, conforme a cultura viking foi se expandindo, o número de caracteres também se expandiu. E depois, quando eles acabaram as incursões vikings, eles foram se fixando à terra com as famílias, praticando agricultura. A vida se tornou mais simples, né? Alguns até voltaram para a sua terra natal. Então, os caracteres foram de 34 para 16. Mas com origem divinatória, nós usamos os 24 caracteres acrescidos de uma runa branca. E além disso, além de serem usadas para a divinação e também para a escrita, as runas eram usadas como um amuleto, né? Principalmente nas guerras, principalmente para trazer sorte, né? E vitórias aí na vida em geral. E também como talismãs, também trazendo sorte, né? Para quem o possuía, assim como o amor e assim como saúde. Mas o legado mais importante que as runas nos deixaram é o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele deve ser utilizado para o nosso aprimoramento pessoal e vivermos mais harmoniosamente no mundo em que estamos. De origem africana, a linguagem dos orixás oferece também um conhecimento profundo e simbólico sobre a relação do homem com o seu passado, presente e futuro. Estou com a sacerdotisa Milene Sintra para falar também sobre os símbolos dentro do jogo de búzios. A cultura africana é rica também em símbolos que permeiam toda a civilização humana. Esses símbolos sempre aparecem em diversas culturas. O próprio Jung mesmo fez uma viagem até a África, onde ele relatava em seus diários que ele foi em busca da alma humana, entender o que é a grande alma humana universal. Como que esses símbolos surgiram na tua vida envolvendo o jogo de búzios? Bom, Zé, os arquétipos, eles permeiam o inconsciente coletivo, né? Na cultura do Sagrado Orixá, os orixás, eles fazem uma correlação com os símbolos da existência humana. O que acontece? As lendas dos orixás, eles contam através do jogo dos búzios histórias de heróis, de mitos, né, de lutas, de batalhas. E isso aparece no jogo correlacionando com o momento que o consulente está vivendo. Então é bem interessante porque para você jogar búzios, você aprende 440 lendas, né, de orixás, e essas lendas são contadas aqui, né, para representar o momento que o consulente está vivendo. A 40 é um número simbólico, cabalístico. 440 potencializa esse número. Você consegue, por exemplo, identificar no jogo de búzios, através do que eles se dizem, toda essa relação dos símbolos com a atividade humana, com o problema de cada pessoa? Sim, eu consigo correlacionar. E é bem interessante porque existe o inconsciente coletivo e quando a pessoa aceita, né, que eu acesse esse inconsciente, é como se me trouxesse a sabedoria de toda a existência dessa pessoa, o que ela traz, o que ela esconde, o que ela acredita, o que é verdade e o que passou a ser verdade para ela, a
partir das suas experiências. Então, o jogo, ele desmistifica, ele é capaz de me dizer, inclusive, se aquilo é real ou se aquilo foi criado a partir de algum condicionamento de crenças. Os símbolos, na tua visão, eles conseguem entrar em camadas profundas do nosso inconsciente e trazer à luz para o consciente de alguma questão mal resolvida em qualquer âmbito? Sim, sim, eles têm esse poder. Afinal, toda a história humana é cercada por símbolos, né? Então, você sempre vai ver a natureza se manifestando nesse inconsciente sagrado e trazendo aqui para o jogo uma forma de clarear o que a pessoa está vivendo. Especificamente, vamos falar sobre o jogo. Por que ele tem essa posição? Quais são os símbolos que existem dentro dele? Então, todos os símbolos aqui correlacionados, eu tenho elementos de poder, materialidade, eu tenho energias de todos os campos da natureza. Os búzios, no jogo de búzios, ele é um jogo de Oxum, mas quem fala por ele é Exu, né? Então, essa representação que está sempre através do aberto e fechado, ele me traz tudo que a pessoa está vivendo e ele acessa esse inconsciente do momento. Olha, pedras de poder, símbolos, sementes, elementos sagrados e, claro, né, dizem que os búzios, eles aprendem as histórias, então eles guardam todo o aprendizado através do tempo. Por isso que poucas vezes vocês vão me ver trocar os búzios. O que eu posso fazer é levá-los comigo para alguns lugares, para que eles se energizem, né? E que eles aprendam novas histórias. Então, praticamente, seria como vinho, quanto mais velho, melhor. Com certeza. Por último, dentro do jogo de búzios, o que pode surgir quando você joga para uma pessoa que está te consultando? Qualquer aspecto da vida, ele tem a característica de prever o futuro ou de fato de orientar sobre uma situação presente? Olha que interessante, Rogério. O jogo de búzios, ele tem a capacidade de falar do presente, do passado e do futuro. Porque a energia de existência, ela é atemporal, né? Então, tudo acontece aqui e agora. O que você viveu, o que você está vivendo e o que você vai viver está em você, né? E o jogo consegue destrinchar isso. A diferença é como é que eu vou levar para o meu consulente esse assunto, como nós vamos tratar isso. Porque o agora consegue desmistificar o teu passado e potencializar a tua intenção para o futuro. É isso que nós vamos trabalhar num jogo de búzios. Olha que interessante, né? Eu sempre tenho no meu jogo moedas de vários lugares do mundo, sempre trazendo a energia da prosperidade para a mesa, do dinheiro, da materialidade. As pessoas que me procuram, elas sempre trazem questões ligadas a finanças, a questões materiais, a poder, né? Então isso daqui faz com que o meu jogo acesse uma informação que está no inconsciente coletivo, que fala de dinheiro, dessa energia que todo mundo quer trabalhar. Todo mundo precisa estar em todos os lugares, em todas as culturas. Então é bem interessante. Eu tenho moedas, além de todos os lugares, moedas antigas e atuais. Dentro da literatura mundial, os arquétipos, eles têm uma linguagem própria que vão se conhecendo e conectando de cultura a cultura. Vamos entender um pouco melhor a respeito disso. Olá, eu sou Sandra Regina. O conceito de arquétipo foi criado pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. A palavra arquétipo vem do grego e significa uma posição superior, uma ponte, um princípio que deixa uma marca. A sua significação, ela está ligada a uma antiga impressão de algo ou de alguma coisa. Os arquétipos estão ligados à concepção platônica de ideia, ou um modelo de alguma coisa, de algo. Dentro da concepção junguiana da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, alguns conceitos foram desenvolvidos. Dentre eles, o conceito de inconsciente coletivo,
que são camadas mais profundas do inconsciente, muito abissais dentro do ser humano. Esses conceitos que são estruturais na psique humana são compostos de conteúdos individuais que formam as personalidades de uma maneira geral, que são comuns a todos os homens e a todas as mulheres. Basicamente, os núcleos desses conteúdos, que são herdados por todos nós, são chamados de arquétipos. Arquétipos, então, são ideias instintivas, ideias nesse sentido platônico. Jung fala delas como um nódulo, uma força, uma energia psíquica com uma concentração muito grande. Impressões que foram deixadas por incontáveis seres humanos de formas repetidas durante milênios. São emoções, sensações, experiências amorosas, vivências de situações difíceis, da travessia por oceanos, grandes rios, mudanças de continente. Tudo isso forma impulsos, pulsões, herdadas por imagens ancestrais que se transformam dentro do nosso inconsciente. Os conteúdos do inconsciente não se mantêm de uma maneira igual para todos. E dentro deles existem os símbolos. Toda imagem arquetípica, na verdade, não é um símbolo por si só. Os símbolos são mais complexos do que os arquétipos. Estes são formados por elementos do consciente e do inconsciente, tanto racional como irracional. E têm vida e também transmitem intuições. Na verdade, os arquétipos, eles possuem 5 formas para o ser humano. A primeira delas é a persona, ou seja, a face pública que o indivíduo manifesta perante os outros. O ânima, que é a parte da psique feminina no homem. O ânimos, que é a parte masculina da psique na mulher. A sombra, que é o lado obscuro da personalidade, que contém vários instintos animais primitivos. Ela não deve ser totalmente reprimida em nós, porque, na verdade, ela tem que ser trabalhada, porque a sombra, ela traz uma grande vitalidade, uma grande energia em termos de criatividade e de emoções, que também podem se manifestar de forma positiva. E o self, por si só, foi a base fundamental da teoria junguiana. É a unificação do consciente com o inconsciente, formando algo superior dentro do indivíduo, uma transcendência, um processo que eleva a mente humana ao que se chama de integração cósmica. A psicanálise sempre utilizou o conhecimento dos símbolos e dos arquétipos para poder traçar um perfil mais profundo dentro de cada paciente. Vamos conhecer um pouco melhor isso. Olá, sou Cauê, psicólogo clínico. Fui convidado para falar um pouco sobre arquétipos e símbolos na psicologia, sobretudo na psicologia analítica, que é a psicologia que utiliza esses conceitos teórico e clinicamente. O conceito de arquétipo, então, é utilizado pelo Jung, o pai da psicologia analítica, o fundador da psicologia analítica, né? Não é um conceito criado pelo Jung, né? Esse conceito já existia, esse conceito já transitava ali nas fontes que o Jung bebia e se banhava para pensar e para construir a teoria dele, e ele importa esse conceito para a psicologia.
que é um arquétipo? Um arquétipo é um padrão potencial inato de imaginação, pensamento ou comportamento que a gente encontra em qualquer pessoa e em qualquer tempo histórico. Acho que a melhor maneira da gente entender isso é percorrer muito brevemente o caminho que o Jung percorreu para chegar nisso, né? Então o Jung era um estudioso de muitas coisas além da psicologia, dentre elas as mitologias todas, ou quase todas. E nesse estudo ele foi percebendo que estamos falando, né, de histórias contadas há muitos anos, né, há milhares de anos, e criadas, né? As histórias foram surgindo na época que a gente ainda não navegava, na época que a gente não tinha internet, na época que a gente não se comunicava. Então, intrigava ele como, né, os povos nórdicos, os índios da América, né, todos os lugares do mundo estavam contando as mesmas histórias com personagens diferentes. Quando os estudiosos de mitologia comparativa, quando a gente compara essas histórias, a gente percebe muitas semelhanças nessas histórias, né? Então, boa parte dessas mitologias tem uma tríade, representando o divino principal, né? Se a gente pega no mito cristão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mitologia grega, Hades, Zeus e Poseidon, todas as mitologias, além dessa tríade, a gente encontra sempre uma figura do herói, uma figura de um velho sábio, há sempre um rapto nas mitologias, e isso foi intrigando, e Jung falando, por que essas pessoas estão contando exatamente as mesmas histórias, né? O que acontece aí para todo mundo que nem se conversa contar as mesmas histórias? A isso ele deu o nome de arquétipo, né? Então esse padrão de como as coisas poderiam acontecer vindo da nossa psique, e aí acontecendo, se projetando, realizando no mundo. O símbolo é como a gente veste esse arquétipo, né? O símbolo, o arquétipo é algo intangível, o arquétipo é algo que a gente não pega, não aponta, não encontra. O que dá mais ou menos para a gente fazer isso é um símbolo, né? Que é a roupagem para esse arquétipo. Um bom exemplo ilustrativo talvez seja, e aí vou tentar utilizar um território onde boa parte das pessoas possa conhecer, é a ideia do velho sábio. O velho sábio é um arquétipo, eu não preciso explicar muito o que é um velho sábio, porque dentro de cada um de nós haveria ou um velho sábio ou uma predisposição para ser um velho sábio, né? Quais características ele tem? Sempre introvertido, aquela pessoa que fala o que é necessário ser dito, sempre é um herói que esse velho sábio está dando alguma direção. Isso seria um arquétipo. O que é o símbolo disso? O símbolo seria a roupagem que a gente dá, como esse velho sábio vai aparecer, ou nas histórias, nos contos de fada, ou no consultório, né? Vamos pegar nas histórias mais famosas aí. Então, na história do Harry Potter, por exemplo, esse velho sábio aparece vestido de Dumbledore. É um arquétipo do velho sábio vestido com uma roupa de Dumbledore. Se a gente pega na história do Senhor dos Anéis, é um arquétipo de velho sábio vestido deste símbolo, dessa roupagem que é Gandalf. E isso aparece no consultório das mais diversas maneiras, né? São muitos os arquétipos que podem aparecer no consultório. Então, temos o arquétipo da grande mãe, o arquétipo do alquimista, o arquétipo da ânima e do ânimos, que seriam os nossos arquétipos do masculino e do feminino dentro de nós, e por aí vai. A discussão é longa. Espero ter contribuído de alguma maneira. Um abraço. Chegamos ao final de mais um Eco Bagagens. Convido vocês ao nosso próximo encontro e acompanhem nossos programas nas nossas mídias sociais.